Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje estaremos aqui mostrando 6 contra-argumentos dirigidos ao nome divino com a escrita Yehová em hebraico, vocalizado em português como Jeová, argumentos que falharam, são muito replicados dentro do meio acadêmico, mas que com certeza você vai perceber que eles são falhos. Um dos primeiros desses argumentos são aquele de que as vogais escritas em hebraico para o tetragrama, as vogais E ou A, você sabe que o tetragrama é YH, WH, e aí com as vogais E ou A fica Yehová. Aí o pessoal diz, isso aí foi inventado pelos maçoretas, não são as vogais verdadeiras. Mas se a pessoa acha que foram só os maçoretas, os copistas judeus que colocaram essas vogais, então por que será que já no terceiro ou quarto século essas vogais E, O e A se encontram em registros em grego e em cópita? Pois é possível encontrar registros do nome divino grafado em grego como Yehová, ou mesmo em cópita também, Yehová. Veja que as vogais E, O e A aparecem ali naqueles nomes. Então, mesmo que tenha uma pequena diferença, elas estão lá, as vogais E, O e A. Então, não foram apenas os maçoretas que escreveram essas vogais. Mas vamos seguir adiante para o segundo argumento que falhou. Olha, aqui esse está numa gramática, tá bom? Gramática de Kerr, que diz o seguinte: olha, essa palavra Yehová, ela tem as vogais de Adonai. Porque a gente percebe que quando recebe uma preposição, então fica aqui faltando uma letrinha. Olha só, Ba, e aqui ó, o tetragrama, mas você vê que embaixo do iod não tem nada, tem uma falha. É porque aqui está acompanhando esse A como se fosse o A de Adonai. Esse é o argumento propagado no meio acadêmico. E por aí vai. As outras preposições aqui, ó, que você vê aqui onde eu estou passando o mouse, está faltando uma vogalzinha A. Aqui onde tem esse primeiro hashtag também está faltando a vogal. Aqui está faltando a vogal. Aí eles dizem assim, nesse espaço que está faltando a vogal, mostra que ali seria a vogal A de Adonai. Bom, por muito tempo se pensou dessa forma, mas recentemente vieram à tona nas bibliotecas diversos manuscritos bíblicos em hebraico, muitos deles do ano 1000, e lá eles estão escritos o nome divino com a preposição e ainda assim com todas as vogais E, O e A. Então tem escrito Ba Yehová, está completo, Lá Yehová, completo, Vá Yehová, Me Yehová, Lá Yehová. Então, essa forma de escrita com a preposição e com todas as vogais mostra que o que se pensava que o nome divino tinha uma letrinha A faltando ali de Adonai foi um equívoco. Os manuscritos estão mostrando que o nome é mesmo Yehová, mesmo quando vem acompanhado de preposição. Então a escrita Yehová é legítima e o argumento acadêmico ou teológico que se utilizava não tem verificabilidade nos manuscritos bíblicos em hebraico. Agora, um argumento que ficou popular aí e é replicado é que o iod, a letra iod, que é a primeira letra que começa o nome de Deus, não pode vir acompanhado por essa letrinha A aqui, que é Hatef Patá. Então, por não poder, segundo o que se dizia, é que se transformava em E. O A se transformava em E. Eu estou colocando aqui de modo grosseiro para que possa entender mais rápido. A ideia era o seguinte, essa letra iod não pode vir com essa semivogal A. Então, o que era dito que o iod ele tem que vir não pode vir acompanhado de Hatef Patá, porque essa letrinha Hatef Patá só pertence às guturais, às letras produzidas com a garganta, as letras guturais, sendo essas Aleph, Re, Het, Ain e Resh. Bom, era o que se dizia, mas nós fizemos uma pesquisa, o professor Queruvim,
E encontramos essa letrinha não apenas nas guturais, mas em tantas outras, nas palatais, nas dentais, nas bilabiais, enfim. Está aqui 18 letras que também recebem o Hatef Patá e mais. Achamos a letra Iod recebendo o Hatef Patá, que era algo que se dizia que não podia acontecer, inclusive publicado em dissertação acadêmica e replicado muitas vezes até o presente. A gente consegue ver várias pessoas no YouTube ou em outras plataformas também dizendo que a letra Hatef Patá não poderia vir sob a Iod. Mas o que foi escrito lá em 1645 é que aquele autor achava, ele disse, talvez não seja marcado o Iod com Hatef Patá. Ou, se isso acontece, foi feito por algum motivo que não sei. Isso foi o que foi escrito na época. Mas já foram descobertos agora manuscritos que trazem sim a letra Iod recebendo aqui o Hatef Patá. Olha aqui no Leningradense, na BHS você pode encontrar. Também aqui outro manuscrito, você vê aqui o Iod recebendo o Hatef Patá, sim. Então, se fosse para escrever o nome de Deus misturado, híbrido, era possível escrever sim. Os escribas poderiam ter feito isso, com certeza. Eles teriam essa condição de escrever misturado. Então, por que não escreveram misturado? Porque a forma correta do nome divino, a forma legítima, não é recebendo a letra A, não é Yahová. E sim, nós estamos vendo que é Yehová a forma legítima. Ainda outro argumento muito popularizado em diversos canais, em diversas mídias, por pessoas que se colocam a comentar sobre o tetragrama, sobre o nome divino, geralmente falando que a pronúncia Yehová não deve ser levada em consideração, que ela é híbrida, que ela é misturada com as vogais de Adonai. Aí alguns dizem assim, olha, tanto é que a letrinha semivogal o Shivá, ou Shivá simples, não pode vir debaixo do Aleph, não pode vir sobre o Aleph. É muito comum visualizar esse tipo de argumento por aí. Mas ele falhou, por quê? Porque no hebraico bíblico, lá no passado, hoje o Shivá não vem assim, debaixo do Aleph. Hoje não, no hebraico moderno não. Mas no hebraico bíblico, no hebraico clássico, sim, o Shivá podia vir sob a gutural Aleph, com certeza. Nós encontramos esse exemplo aqui em Jó 12:18, no Aleppo Codex. Vamos olhar mais de perto? Olha só, essa palavra aqui, Vaesor, você vê aqui o Aleph recebendo um Shivá vocálico. Sim, está registrado dentro do Aleppo Codex. Também está lá no Leningradense, a mesma palavra aqui, você vê o Aleph recebendo um Shivá vocálico, que era o que muitas pessoas que descredibilizam o nome divino dizia que não poderia acontecer, né? Nós estamos vendo aqui esse exemplo, então, nesses dois grandes manuscritos, né? Então, devemos avaliar o que os manuscritos estão demonstrando para a gente. Letra Aleph, atualmente sabemos que ela não recebe o Shivá, né? Não recebe a letrinha E, pelas regras atuais do hebraico moderno. Mas e no hebraico bíblico? Vamos vendo aqui mais um manuscrito, que é o Códice Sasson, né? Lá no Sasson também está registrado assim, essa palavra, e aqui no Leningradense. Além disso, nós percebemos que essa semivogal E, que dentro do hebraico bíblico poderia vir sob o Aleph, também pode ocorrer como semivogal E de outro tipo, que é a Hatef Segol. Esses 5 pontinhos aqui é chamado de Hatef Segol e é uma semivogal E. Então, são 2 tipos de semivogal E? Sim. Semivogal é representado aqui pelo Shivá simples, e essa semivogal E, que pode também ser o Hatef Segol. Pois é, nós encontramos a ocorrência dessas semivogais debaixo do Aleph. Tá? Aqui, por exemplo, em Jó 12:18 e em Gênesis 42:24. E o que mais podemos entender dessa intercambialidade entre semivogal E e outro tipo de semivogal E? Bom, olha que interessante, a gente pode observar aqui no Sasson que temos a palavra Elohim, e aqui também Elohim, e aqui também Elohim. Veja que nesse caso e nesse está grafado com o Shivá simples, e aqui está grafado com o Hatef Segol.
são dois tipos de E e são semivogais da letra E, do tipo E. Bom? Então, o que nós percebemos? Que essa semivogal E, ela ocorre, sim, debaixo do Aleph, que é uma letra gutural, e que, na verdade, pode ocorrer no passado, no tempo da escrita, então, desse manuscrito aí, o escriba percebia como sendo duas letras intercambiáveis, ou seja, que tinham o mesmo valor de semivogal. Agora, você não vai encontrar exemplos do hebraico bíblico, essa semivogal E, se transformando em A, como se fosse um vice-versa. Tanto faz letra E com letra A. Não. Você vai observar que essa semivogal E também está dentro da mesma categoria para semivogal E. Você não vai observar uma mistura com A, como se fosse uma coisa aleatória. Já comentamos aqui que semivogal ela já está no som reduzido ao máximo, não pode se transformar, então, em outro tipo, numa outra classe de semivogal. Não. Aqui nós estamos vendo que elas ocorrem de forma intercambiável de E para E, ou seja, mesma ocorrência de som de semivogal. Isso você entendeu? Isso aqui é uma novidade que geralmente não se comenta no meio acadêmico, né? Não é muito popular, mas ajuda a perceber que aquele argumento que era dado contra o nome divino, então não tem fundamento dentro do hebraico bíblico. Agora, um quinto argumento que também veio a falhar é que as pessoas achavam que o nome divino teria as vogais emprestadas lá de Adonai, misturadas com Adonai, mas não é. Isso, inclusive, dentro da tradição judaica, é muito claro para eles. Judeus que têm conhecimento, não são todos, né? Mas judeus que têm conhecimento sobre o nome divino, eles sabem que na tradição rabínica, a cada 7 anos era passado o nome divino para o rabino, e também sabem que até no templo, até o ano primeiro século, né, que existia o templo, o sacerdote dava a bênção sacerdotal todo dia de forma pública. Então não era alguma sessão secreta, não era público. O povo de Israel sabia o nome divino, escutava o nome divino, eles sabiam qual era. E também passaram por tradição oral que as letras E, O e A da palavra Leolam, lá de Êxodo 3,15, Leolam você já sabe que significa para sempre, então as vogais E, O, A são as vogais legítimas do grande nome. E você está vendo aqui a foto do livro que Menahem Zioni, que é um rabino, disse, olha, lá em Êxodo 3,15, a palavra Leolam tem as vogais legítimas do grande nome divino. Ora, se eu sei que o tetragrama é YH, WH, e as vogais são E ou A, então a pronúncia do nome dá para saber que é Yehová. No meio judaico tem essa tradição que é muito bem estabelecida. E o rabino Jacob Bakrak, ele escreveu em 1890 que as vogais Shevan Roland Kamatz são as vogais legítimas do nome divino, não são de jeito nenhum as vogais de Adonai. É esse o nome, com essas vogais E ou A, ele é legítimo e era pronunciado no templo pelos sacerdotes. Então, dentro da tradição judaica, Yehová é muito legítimo, com certeza. E é claro que os argumentos falharam, por quê? Porque a gente encontra diante de muitos manuscritos hebraicos, no Tanar, o nome divino escrito Yehová. Passam de mais de 2.000 manuscritos, né? As pessoas diziam que não, que o nome tinha se perdido, mas os manuscritos estão aí disponíveis na língua hebraica, muitos deles digitalizados, mostram que Yehová é legítimo. Então, mostramos aqui 6 argumentos que ficaram populares contra o nome divino Yehová em hebraico. Sabemos que Jeová é a forma em português, e a forma em português, é claro que não quer substituir o hebraico. A forma em inglês não é para substituir o hebraico, né? A forma em francês, espanhol, enfim, em outras línguas não é para substituir o hebraico. Cada língua vai ter, então, a sua escrita, a sua vocalização, de acordo com o que a gente tem da tradição hebraica, dos manuscritos, aí Yehová em hebraico, Jeová em português, tem muita legitimidade. Acredito que você conseguiu entender esses 6 pontos. E todas essas informações nos ajudam a amar ainda mais a fonte de ensinamento dessas verdades, né, que a gente tem recebido. Sim, devemos amar Jeová nosso Deus de todo o nosso coração, pois que Jesus Cristo incentivou, é isso que Ele quer que nós façamos, isso que nós podemos continuar a fazer. Espero que você tenha gostado dessas informações. Um grande abraço, fiquem com as bênçãos de Jeová e até uma próxima.